Olá, eu sou a Cláudia e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória acadêmica e também sobre um dos temas que me interessa do ponto de vista de estudo, investigação, que são os insetos de importância agrícola ou os insetos de importância médica. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês. É por causa de vocês que eu estou aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim. E queria também pedir desculpa de não estar dividindo esse momento de forma presencial. Eu estou aqui na Colômbia, e por isso que eu estou enviando essa gravação. Eu acabei me confundindo, né? A gente estava tão acostumada durante a pandemia com os eventos online, e um pouquinho depois da pandemia com os eventos híbridos, e eu recebi o convite e fiquei tão contente que não li a palavra presencial. E peço desculpas de estar aqui mandando essa gravação, gostaria de muito de estar aí, mas vai ficar para a próxima oportunidade, tá bom? Mas, por favor, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar comigo, mandar e-mail, fiquem super à vontade. Então, eu vou começar aqui compartilhando alguns slides que eu preparei para contar um pouquinho dessa trajetória, para contar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá? E como eu comentei, ó, tá aqui o meu e-mail. Então, se vocês quiserem conversar mais um pouco comigo, fiquem à vontade para me escrever, tá? Então, eu não poderia começar a contar da minha trajetória sem falar um pouquinho dos meus pais, né? E porque foi aí que tudo começou, certo? E a história deles tem bastante semelhança com a minha, né? Então, eu começo por aí, tá? Em alguns sentidos, é claro. Então, os dois são aqui do Rio de Janeiro. É interessante porque eles foram os primeiros da família deles, né? Que tiveram a oportunidade de cursar uma universidade. Os dois são de famílias bastante pobres, né? E então, assim, eles são os primeiros a terem essa oportunidade de cursar uma universidade e que essa educação promova uma ascensão social, né? Então, começa aí, tá? Então, assim, o fato deles terem cursado uma universidade possibilitou que eles tivessem uma ascensão social e que eles dessem, né, uma escola melhor para os filhos deles e também que ajudassem, né, os pais, os irmãos e assim por diante, tá? Então, os meus pais, eles saíram de casa para estudar, moraram em república, moraram em pensionato, e é por isso que depois eu vou seguir mais ou menos essa trajetória, vocês vão ver, muito incentivado por eles, né, e pelo exemplo de sucesso que eles foram, tá? Então, assim, uma vez formado, eles tiveram oportunidade de trabalhar em Santa Catarina, e foi aqui que eu nasci, 2 anos que eles viveram aqui em Santa Catarina, né? E depois de Santa Catarina, eles tiveram a oportunidade de mudar para Brasília, e foi aqui que eu cresci, que eu vivi até os 17 anos, né? E quando eu ingressei na universidade, né, eu escolhi estudar na USP, que está aqui, é um dos campos da USP, né, no estado de São Paulo, aqui em São Carlos, e foi aqui que eu estudei, e a grande verdade é que o estado de São Paulo oferece muitas oportunidades, e é aqui que eu estou até hoje, certo? Eu sou professora da Unesp, no campus de Botucatu, tá? No estado de São Paulo. Então, agora eu vou contar um pouco essa trajetória desde a minha chegada em São Paulo para estudar. E aqui tem um resumo, que depois eu vou fazer alguns comentários em cima desse primeiro resumo que eu estou apresentando aqui para vocês. E eu dividi aqui em 2 partes, eu dividi aqui também em diferentes cores, e aí eu vou contar para vocês o porquê dessa escolha de cores, o porquê dessa divisão, tá? Então, veja que aqui nesse primeiro espaço eu coloquei um pouco da minha trajetória antes de eu me tornar professora da Unesp, tá? Eu me tornei professora em 2005, então vamos lá, minha trajetória de 1991, quando eu entro
na USP para cursar física, tá? Eu sou formada em física, lá no Instituto de Física de São Carlos, tá bom? Então, essa minha trajetória aqui em São Paulo começa em 1991, na graduação em física, fiz mestrado e doutorado também em física, no mesmo lugar, né, no campus da USP em São Carlos, tá? Então, são 10 anos, e eu pintei aqui em vermelho justamente esse período de formação onde eu estudei, eu cursei física, tá? E aqui em verde eu coloco para vocês um período aqui de 3 anos, né, que vem após o doutorado, onde eu fui para um departamento de matemática. Então, eu saio do departamento de física e vou para o departamento de matemática, 2 anos aqui na Unicamp, no IMEC, e 1 ano no Instituto Mexicano do Petróleo, lá no México, tá? E esse movimento que eu fiz da física para matemática, a princípio foi, assim, pura oportunidade, tá? Então, assim, nunca pensei de fato em, vamos dizer assim, abandonar a física, mas foram as melhores oportunidades foram aparecendo na matemática, e é um pouco como eu comentei da trajetória dos meus pais, que foram se movendo conforme as oportunidades foram surgindo, né? E esse movimento que eu fiz de São Carlos para Campinas, ou da física para matemática, foram oportunidades que foram surgindo e que eu fui aproveitando, tá? Então, tá aqui tá uma trajetória, já dentro do departamento de matemática, estudando matemática. Eu queria destacar esse período aqui no México, né? Porque eu estou aqui no Instituto Mexicano do Petróleo, que é um instituto de investigação, mas não é uma universidade, né? E que foi bastante importante, bastante interessante, que me permitiu, assim, ter certeza que eu queria ficar na universidade, ter certeza que meu lugar era na universidade, que realmente, assim, me dá muito prazer. A minha profissão me dá muito prazer, ficar entre os estudantes, fazer pesquisa e estar na universidade, né? E eu digo isso com muita certeza, dado que eu tive a oportunidade de sair da universidade e experimentar algo diferente, que foi esse período no Instituto de Investigação, que não era na universidade, tá? E aí depois aqui, ó, eu entro num período após 2005, eu vou entrar em alguns detalhes aqui é só um resuminho, né? Mas é um período que, de novo aqui, ó, eu pinto em verde a minha livre docência, que aconteceu lá em 2012, né? Então aqui eu estou avançando na minha carreira acadêmica, né? Eu estou subindo. E isso aqui já foi na Unesp, né? Veja que eu já sou contratada na Unesp, quando eu faço a livre docência, também na Unesp. E pintado em verde, porque também essa livre docência eu escolhi, né, como ser dentro da matemática aplicada, tá? Então, é a área que eu escolho para prestar a minha livre docência, tá? Aqui, ó, eu já pintei de outra cor, de novo, para fazer um outro destaque. Foi um pós-doutorado que eu fiz, já sênior, né, porque eu já estou mais velha aqui, certo? Em 2017, 2018, é 1 ano nos Estados Unidos, e aqui é para mostrar para vocês, assim, para falar para vocês que esse pós-doutorado aqui, ó, apesar de ser dentro de um instituto, né, que estuda, que faz modelagem em doenças infecciosas, né, eu estava aqui dentro de um grupo que estuda modelos, que propõe modelos para estudar a transmissão de doenças, né, eu estou dentro de um departamento de ecologia, tá? Então, é por isso que eu pintei aí com uma cor diferente para vocês, tá bom? Então, é um resuminho aí, vamos entrar agora em detalhes, em alguns pontos dessa trajetória que eu acho interessante destacar, e na sequência eu falo sobre um projetinho de pesquisa, um tema que eu gosto de estudar, tá? Então, olha lá, trouxe para você essas 2 fotos. Eu estou em São Carlos, eu acabei de chegar para estudar física, muito jovem, 17 anos, né? Eu fico ali na graduação até os 21, então eu escolhi aqui um momento especial, que é essa foto aqui, ó, que a gente está dentro da biblioteca,
aqui é a turma que eu gostava de estudar, que a gente passava bastante tempo junto. Vamos dizer que 80% do meu tempo da graduação eu estou aqui na biblioteca estudando, esse é meu ambiente, esses são meus amigos, a gente se apoiou bastante, todos aqui vêm de outra cidade, também foram para São Carlos para fazer a graduação em física, né? E então a gente se apoiou e se ajudou bastante. Só lembrando que eu não tenho ninguém aqui, eu estou sozinha, né? Meus pais estão em Brasília, meus irmãos estão em Brasília, então eu chego numa cidade e num estado que eu não tenho nenhuma família, tá? Então acho que foi bastante importante esse apoio aqui que eu recebi, né? E na verdade a gente compartilhou ali, porque aqui todo mundo está sozinho, né? E outra coisa interessante que eu queria destacar nesse momento aqui, que é a graduação, tá? Então, uma coisa que eu queria destacar é o seguinte, ó, essa foto aqui não tá todo mundo que formou, tá faltando alguns, tá? Mas, assim, é algo que acontece bastante na carreira de exatas, né? A gente, principalmente em matemática, física, ciências básicas, né? Que nós entramos uma turma de 40, mas formamos ali 10 pessoas, tá? Então forma pouca gente. Mas o que eu acho legal dessa foto aqui, ó, é que nós somos aqui tá a Cris, tá? Mas da minha turma mesmo, aqui tô eu, a Maria, a Érica e a Ana. E nós entramos as 4 juntas, e tem mais uma menina que não tá nessa foto porque ela não se formou, tá? Mas veja que de 5 meninas que entraram, 4 se formaram, tá? E fizeram mestrado e fizeram doutorado, elas estão em universidades aqui no Brasil, institutos de pesquisa, tá? Mas por que eu estou chamando a atenção e estou insistindo nisso, né? Que os outros, eu falei 5 meninas, 40 estudantes, então os outros 35 que são meninos, formaram ali 6, né? Então aqui a persistência das meninas já nessa foto aqui, né? E para a gente finalizar aí o curso de graduação, tá? E eu queria contar para vocês também que, assim, eu estudei bastante, foi bastante difícil, gostava muito, isso é verdade, tá? Aprendi muito, mas eu também, olha, estava na atlética, jogava handebol, viajava para defender aí a atlética, né? E a USP, né, nos campeonatos, tá? Contra a Federal de São Carlos, por exemplo, a gente jogava muito contra eles no Tusca, né? Então, eu jogava handebol, eu fazia iniciação científica, que é algo que a gente tem oportunidade de fazer quando a gente está na graduação, e a gente aprende um pouquinho o que é ser cientista, e como é que tem que se comportar em termos de persistência, de estudo, né, para se comunicar. Então, a gente aprende várias coisas aqui, ó, e tem muitas oportunidades nesse período, né? Vou mostrar para vocês, tá? E aproveitava tudo que a cidade oferecia, ó, muitas cachoeiras, muitas festas, eu aproveitei de tudo. E dá tempo e a gente consegue fazer isso, é isso que eu quero contar para vocês aqui nesse pedacinho, tá? Que mais? Durante a graduação, eu tive essa oportunidade, que foi fazer um estágio de 2 meses no Laboratório Nacional de Luz Síncrono, em Campinas. Aqui, de novo, eu queria contar para vocês que, assim, são estudantes, isso aqui é um projeto, acontece todo ano, né? Eles selecionam aí estudantes do Brasil, na verdade, América Latina, né? O Sul aqui, da América Latina, e eu fui aí, talvez, participei da segunda ou da terceira turma, né? Quando eles começaram esse projeto de trazer estudantes universitários da graduação para dentro desse laboratório, é um laboratório nacional, né? Então, eu participei aqui do início, tanto que eu estou mostrando para vocês essa fotografia do que hoje o LNLS, né? Mas a época que eu participei desse curso de verão aqui, ó, ele estava sendo construído, né? Então eu fiz aqui, eu participei, né? Eu fiquei junto ao grupo que fazia calibração aqui desse acelerador, né? Linear, tá? Que jogava aqui o feixe de elétrons para dentro desse anel aqui, né? Então esse foi o meu projetinho aqui, a calibração
desse acelerador linear, tá? Então, foi durante a graduação, foi uma oportunidade que surgiu aí por eu estar numa universidade pública, tá? E queria comentar, se não me engano, nós éramos em 11 estudantes, 2 meninas, eu era uma delas, tá bom? Então, aí é de novo a força das mulheres, né? Aqui um outro momento importante que eu queria destacar também e chamar atenção pela dificuldade, né, em ser mulher, em estar na carreira acadêmica, né, e talvez não só na carreira acadêmica, provavelmente, mas eu fui mãe, tá aqui o meu filho Bruno, eu fui mãe durante o meu mestrado, veja que eu sou muito jovem, 21, 24 anos, tive muito apoio da minha família nesse momento, e foi por isso que eu consegui continuar estudando. Tive muito apoio de amigos e amigas, principalmente amigas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque elas me ajudaram muito, mulheres que muitas vezes nem filho tinham, mas que abriram espaço aí na vida delas para receber o meu quando eu precisei, né? Então, por exemplo, quando eu vim fazer o concurso da Unesp, que eu precisei aí me afastar 2, 3 dias dele, e uma amiga minha ficou com ele e ficou cuidando na casa dela, né? Então, eu tenho vários exemplos disso na minha trajetória, de amigas que me ajudaram e de momentos onde a minha família também me ajudou, seja com apoio financeiro, seja com apoio logístico, né, para eu poder continuar a minha carreira, tá? E mostrando aqui esse meu filho, ó, grandão já, o Bruno, 25 anos, formado, ele tá aí na foto comigo de novo, 2 momentos aí importantes, tá? Então, é um pouquinho da minha trajetória. Aqui um outro momento legal também que eu queria compartilhar. Essa foto aqui, quem bateu foi o Bruno. Eu estou aqui sentada esperando abrir a sessão de recursos humanos para entregar os papéis para eu fazer o concurso na Unesp, né? Então, veja que eu estou com 32 anos, foi quando eu consegui entrar. Eu sou professora desde os 32 anos, né? Sou professora universitária, tá? Então, esse momento que eu trago aqui para vocês. E um outro momento que eu gosto bastante dessa foto, porque eu ajudei a criar o curso de pós-graduação em biometria, né? Então, a primeira turma nossa, aqui estão vários professores, mas tem vários alunos aqui, é a primeira turma de mestrado, quando a gente criou o curso de biometria, lá no campus de Botucatu, tá? E aqui estou eu, ó, nesse cantinho aqui. Bem legal. E aqui, o que eu trouxe para vocês, que eu também queria comentar, e um pouco, assim, levantar algumas coisas para discussão, eu não vou estar aí, mas vocês podem discutir com as professoras que estão aí, elas vão saber falar sobre isso, tá? E o que eu quero destacar aqui, nesse slide que eu estou mostrando para vocês, é o seguinte: esses são os meus alunos, eles foram meus orientados, né, durante a graduação. Então, são alunos de iniciação científica, são alunos que fizeram TCC comigo, que é o trabalho de conclusão de curso, são alunos que participaram de projetos de extensão, e são alunos também que a universidade apoiou do ponto de vista, assim, econômico, no sentido de moradia, no sentido de alimentação, né? Muitas vezes, esses alunos que são apoiados pela universidade, eles têm também um professor que fica responsável por eles e que acompanham eles, principalmente no início da universidade, tá? Então, são os alunos que eu coloco aqui, todos esses foram meus alunos, e eu quero chamar a atenção aqui de 2 coisas. A primeira é que, de novo, eu coloco em cores, né? Em preto estão os meninos, colorido, vermelho e verde estão as meninas, tá? Então, veja que eu estou falando de alunos de graduação, né? Então, são alunos que chegam à universidade. E aqui eu estou vamos dizer assim, no mundo pequeno, no sentido de que são os meus alunos, mas eu acho que o que eu vou contar para vocês, assim, é bastante representativo, né? Em termos de áreas exatas, estou pensando aqui em física, estou pensando em matemática, mas também em termos de gênero, né? Mulher, homem, tá? Então, é o que eu quero destacar aqui para vocês. Olha só, é a graduação, né? E se a gente for contar aqui, é mais ou menos o mesmo número de meninos, o mesmo número de meninas que eu tenho aqui, certo?
Então, assim, chegam igual, certo? Tem a mesma oportunidade, tá? Eles ingressam, né? E ingressam, vamos dizer assim, na mesma proporção, tá? Outra coisa que eu também quero destacar aqui, além dessa proporção de meninas e meninos, né, que eu orientei na graduação, é que aqui, ó, no meio das meninas, veja que esses dois nomes em verde aqui, ó, elas não são da área de exatas, tá? Elas são da áreas biológicas, que é a Fernanda e a Beatriz, tá bom? Todos os outros são da área de exatas, né? E o que eu queria destacar, então, quando a gente tira esses dois nomes aqui da área de exatas, já fica uma proporção que tende mais para o lado dos meninos, tá? E outra coisa que eu queria destacar aqui, chamando a atenção de novo sobre as oportunidades, né? É o Silas aqui, ó, que foi um aluno de graduação e que, estando numa universidade pública, né, pôde fazer um estágio de 2 anos na França. Olha lá, ele tão jovem, ele foi para a França e ficou 2 anos lá na França, tá? Então, são as oportunidades que a gente tem aí dentro de uma universidade pública, tá? E de novo aqui, ó, caminhando um pouquinho, falando ainda dos meus alunos e pensando um pouco, destacando, né, essa proporção de meninas e meninos, né, conforme a gente vai avançando em termos de educação, de mais oportunidades que vão surgindo, né? Então, veja que se a gente olhar aqui só no mestrado, ou alunos que vieram estagiar comigo, por exemplo, 2, 3, 4 meses, né, durante o mestrado, então a gente já vê aqui, ó, em preto de novo estão os meninos, colorido estão as meninas. Então, o primeiro destaque que eu faço aqui, ó, a gente já começa a ver que a proporção de meninos com relação às meninas, né, a quantidade de meninos com relação às meninas é maior, tá? De novo, aqui, ó, destacando em verde, né, entre as meninas, eu tenho uma menina da área biológica, então quando eu pego e olho para a área de exatas, né, essa diferença em número, ela se torna ainda maior, tá? E aqui dois destaques, de novo, aqui, ó, para o Thomas, que teve oportunidade de ficar aí 6 meses no México, né, estando no mestrado na Universidade Pública Brasileira, ele ficou 6 meses no México, com dinheiro do Brasil, de agências de fomento, e aqui eu destaquei o Alexander, que na verdade foi um estudante da Alemanha, né, que veio ficar 2 meses aqui com a gente no Brasil, tá? E avançando um pouquinho mais, entrando aqui no doutorado, pensando de novo na questão de meninas e meninos, na área de exatas, estou olhando para isso, então vocês veem aqui, ó, em preto, meninos, vermelho e verde, meninas, a proporção de meninos aumenta com relação às meninas no doutorado, né? Seguindo, ó, estava mais ou menos igual na graduação. Mestrado a gente já vê que vai tendendo a ter mais meninos, doutorado mais ainda. Veja que a Ellen, né, aparece de novo aqui, ela é da área biológicas. Então, quando a gente olha para a área de exatas, olha lá, tem uma única menina aqui comigo no doutorado, tá? Então, veja que eu estou falando dos meus alunos, mas isso reflete o que a gente vê no geral, tá? E pós-doutorado, um menino, tá bom? Então, é esse destaque que eu queria fazer aqui. O Thomas, de novo, ó, no doutorado, ele ficou 1 ano no Canadá, então são as oportunidades que aparecem e que a gente vai aproveitando, né? Então, o que eu queria dizer é isso, que o ambiente universitário, seja na graduação, no mestrado, doutorado, oferece muitas oportunidades e que cabe a gente agarrá-las e usá-las no sentido de nos promover e de melhorar e de crescer, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria contar para vocês aqui, tá? Queria falar para vocês também que essa carreira que eu escolhi, né, de professora universitária numa universidade pública, ela tem várias coisas que eu gosto e que me ajudam a crescer do ponto de vista de pessoa, do ponto de vista de pesquisadora. Então, veja que graças aí a várias agências de fomentos brasileiras que a gente tem
consegue fazer várias viagens, participações em eventos, estágios, seja em universidades brasileiras aqui, ó, diversos estados eu listei para vocês aqui, ó, que eu já fui, seja em universidades estrangeiras, coloquei aqui para vocês, e aqui eu destaquei em vermelhinho também, ó, os lugares que eu fui e que o meu filho foi comigo, né, porque eu não tinha com quem deixar, eu precisava levar, e para destacar a importância da gente ter uma rede de apoio, né? Porque veja que eu estou falando aqui de 1995, 96, e vamos dizer aí, ó, 2000, 2005, 2008 e 2015, certo? E eu consegui fazer tudo isso porque, como eu falei para vocês, os meus pais me apoiaram, meus amigos me apoiaram, porque é uma época em que a universidade não dava nenhum apoio para as estudantes mães, né? E também as agências de fomento também não, né? Então, assim, hoje eu vejo, assim, com bastante emoção que isso mudou, e mudou graças às mulheres, né, que fizeram um movimento bastante grande junto às sociedades, a Sociedade Brasileira de Física, a Sociedade Brasileira de Matemática, e outras sociedades, inclusive aí no exterior, né, que a gente vê também esse movimento grande, forte, fora do Brasil, de que se monte uma rede de apoio para essa pesquisadora mãe, que precisa levar os seus filhos e que precisa ter uma rede de apoio para que elas possam participar desses eventos, né? Então, eu acho que a gente está crescendo nesse sentido. Hoje já tem um olhar bastante importante nessa direção e que eu vejo com bastante alegria e com bastante emoção de perceber que as minhas alunas, né, as minhas companheiras, amigas, elas estão tendo muito mais apoio do que eu tive, né? E isso é muito bom. E pensar que cabe a nós, né, abrir esse caminho para as pessoas que estão vindo aí na sequência, tá? Então, eu queria comentar isso, que eu vivi um momento onde isso quase não existia, né? E a gente tem um currículo Lattes, as outras professoras podem contar isso para vocês, né? E veja que o ano passado a gente conseguiu inserir lá licença maternidade, né? Até então isso era uma coisa que ninguém colocava no currículo, né? E é importante ele estar lá, né? Porque quando a gente vai ser avaliada, né? E é importante que as pessoas percebam isso, né? Que durante um período, como eu falei para vocês, eu acho que eu não falei, mas eu vou falar agora. O meu mestrado eu fiz em 2 anos e meio, né? Diferente das minhas amigas que fizeram em 2 anos, né? E esse meio ano a mais é porque eu fui mãe, né? E é difícil. Então a gente precisa ter aí na nossa trajetória bem marcado, né? Bem colocado o nosso período aí, a nossa licença maternidade, para apontar para as pessoas que aquele período ali, ó, ele foi difícil, né? Então, que tem que ter um olhar diferente, né? Então, é um pouquinho isso que eu queria contar e destacar aqui nesse slide, tá? E comentar também, né? A gente faz pesquisa, a gente dá aula, mas a gente também faz os projetos de extensão, e vocês estão aí dentro de um projeto de extensão que a Universidade Federal do ABC está realizando de maneira tão bonita, né? Então, contar que, assim, nas universidades públicas, é o tripé, né? Pesquisa, extensão e docência, né? Então, tá aí, eu também participo de projetos de extensão, e aí eu destaquei 2 projetos aí que eu participei, bem interessantes. Esse aqui a gente produziu, ó, vários gibis, e a ideia foi um pouco usar a matemática, né, para quantificar e para falar da alimentação escolar, né? E aqui nessa fotografia aqui é a ideia da gente
divulgar a ciência, né, principalmente a física aí, para os alunos das escolas. Aqui esse projeto, os dois projetos, na verdade, a gente desenvolveu junto do Instituto Semeano, né, que recebe crianças no contraturno escolar. Então, a gente apoia eles com atividades, né, e falando de ciência para essas crianças que estão ali, tá? Então, só para contar isso. E um pouco aqui para mostrar para vocês aqui onde eu estou aqui ó, em Botucatu, então veja que a Unesp tem vários campos no interior de São Paulo, eu estou aqui, e como eu comentei, olha lá, o tripé que sustenta a universidade pública, tá? E aí eu coloquei essa figura aqui para contar para vocês que eu também faço muita gestão, não é só ensino, não é só pesquisa, não é só extensão, a gente faz, eu e todo mundo aí que está aí, todas as professoras que estão aí com vocês, a gente faz gestão da universidade, né? E a gente faz gestão da universidade participando na coordenação dos cursos, participando no conselho de curso, nas congregações, em comissões e assim por diante. E falar também que é importante a gente, que é mulher, né? Conversar bastante sobre a questão do assédio sexual, assédio moral, falar sobre o preconceito, seja um preconceito de raça, seja um preconceito porque a gente é mulher e porque a gente é latina e a gente é vista de maneira diferente quando está fora do Brasil, né? Então, isso aparece de diferentes maneiras, é importante conversar, porque é importante que nós mulheres, que a gente estejamos preparadas para responder a esses preconceitos, a esses assédios que é muito comum, tanto no ambiente universitário como no ambiente do trabalho em geral, tá? E como a gente comentou, né, eu acabei dando bastante destaque, a questão da igualdade de gênero, né? Então, da gente traçar aí uma rede de apoio para que as mulheres, as meninas tenham muitas oportunidades e oportunidades muitas bom, as mesmas, vamos dizer assim, né, que os meninos, os homens têm, né, e que a gente possa alcançar aí a, o que eles conseguem alcançar, certo? Que o fato da gente ser mulher não deixa a gente em posição de desigualdade, tá? Essa é a ideia, né? Em posição hierárquica, por exemplo, na universidade ou nas empresas onde a gente for trabalhar, tá? Então a gente precisa conversar sobre isso é bastante importante. Sofri sim assédio, sofri sim preconceito, sofri sim discriminação por ser mulher, né, e quando fui avaliada em projetos e coisas do tipo, tá? Então, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa se proteger, a gente precisa saber que essas coisas existem para a gente poder responder a elas, né, de maneira correta e rapidamente, tá bom? Então, vamos conversar sobre isso, tá? É uma chamada para que isso seja um tema de discussão, tá bom? Então, agora entrando, ó, e eu queria contar para vocês rapidamente sobre esse tema. Eu estudo outras coisas, eu tenho outros interesses, mas eu escolhi esse tema para contar um pouquinho para vocês o que eu faço aqui, tá? E como eu comentei, eu estou interessada em estudar os insetos, né? E por que eu escolho, por que eles são tão importantes? E como eu comentei, ó, insetos de importância agrícola, porque eles, em grande quantidade, são uma praga e vão causar danos econômicos, ou insetos de importância médica, porque em grande quantidade eles vão promover a transmissão de doenças, né? Por exemplo, a dengue, né? A gente conhece bem a dengue, que é transmitida pelo mosquito, tá? Então, veja que aqui eu quero estudar padrões no espaço, no tempo, e o que causa, né, esses padrões, tá? Então, por exemplo, eu sei que a temperatura, né, é um fator abiótico que modula todo o ciclo do inseto, né? Então, assim, tem temperaturas que a gente fala que são temperaturas ótimas, que esse ciclo aqui, ó, ovo, larva, pupa, pensando lá no Aedes aegypti, né, que é o transmissor da dengue, né, adulto,
ele ocorre rapidamente, né? E o adulto é que transmite a dengue, certo? Então, se esse ciclo aqui é rápido, eu vou ter mais mosquitos, e aí eu vou ter mais transmissão, né? Então, a temperatura é um fator que acelera esse ciclo aqui, né? Então, é disso que eu estou falando. Eu quero estudar, eu quero entender como esses fatores abióticos, por exemplo, temperatura, chuva, umidade, influenciam o ciclo desse vetor aí, desse tipo de vetor da dengue, por exemplo, tá? E eu sei também que a paisagem influencia as interações ecológicas, né? Por exemplo, se eu tenho um inseto de importância agrária, né? Que em grande quantidade ele é uma peste, né? Então eu posso ter uma paisagem que promove que ali existam, por exemplo, predadores para aquele inseto, né? Então esses predadores, eles vão controlar naturalmente aquela população que em grande quantidade é praga, né? Então essa paisagem agrícola, essa paisagem, ela vai influenciar as interações entre os organismos, né? E que vai determinar a distribuição e o tamanho dessas populações, tá bom? Então, contando aqui que me interessa olhar a paisagem, me interessa olhar temperatura, olhar umidade, entender como esses fatores explicam a distribuição no espaço e no tempo dos insetos, tá? Então, trazendo aqui como exemplo para vocês de padrões, aqui, ó, no tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas fases lá do ciclo de vida do meu inseto, a fase imatura, a fase adulta. Então, veja que uma coisa que eu quero olhar é se esse padrão aqui, ó, o que eu estou falando de padrão? Eu tenho uma quantidade grande de insetos durante essa época do ano aqui, ó, vamos dizer aqui de junho até outubro, e depois, olha lá, janeiro, fevereiro e março, eu não tenho quase nada. Isso se repete de um ano para o outro, né? E tem um padrão? Tem um padrão? Porque se tem um padrão, eu consigo buscar uma explicação, certo? Para esse padrão, tá? E se eu olhar a fase adulta desse inseto, lembra lá do ciclo de vida dele, né? Esse padrão que eu vejo, aqui um padrão no tempo, são meses do ano, ele está relacionado com esse padrão que eu estou vendo aqui, ó, da fase imatura, sim ou não, tá? Então eu quero estudar isso, bom? Eu quero entender se esses fatores, temperatura, umidade, chuva, explicam esses padrões que eu estou vendo, por exemplo. E eu posso pensar nos padrões espaciais, na distribuição desses insetos no campo, por exemplo, numa paisagem, né, no agrícola, tá? Então, olha lá, se eu tenho aqui, ó, uma plantação, então aqui grande quantidade de inseto, tá o verde, o vermelho bem escuro, pouca quantidade tá aqui o quase branquinho, né? Então, de novo, esse padrão que agora eu estou olhando no espaço, ele se repete de um ano para o outro, sim ou não? Esse padrão aqui, ó, relativo à fase imatura do inseto, tem alguma relação com a fase adulta dele em termos de distribuição espacial, sim ou não, né? Então eu quero identificar padrões, eu quero entender os fatores que estão por trás desses padrões que eu estou olhando, tá bom? Então, aqui só para contar um pouquinho para vocês como que eu faço isso. Então, olha lá que interessante, ó. Eu tenho aqui diferentes temperaturas, né? E eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu estou medindo a taxa de mortalidade diária do inseto para cada temperatura, né? Então, veja que a temperatura de 32 morre muito inseto. A temperatura de 22 morre pouco inseto. Então, é isso que eu estou olhando. Então, esses pontinhos são dados de laboratório. Eu venho aqui, ó, e traço uma curva, que essa sim é um modelo matemático, né? E eu posso pensar também aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui é o desenvolvimento, é ele completar a fase imatura, né? Então, veja que a 28 graus, ó, ele desenvolve rapidinho, ele precisa lá de 25 dias.
Quando eu olho a 18 graus, ele demora um tempão, quase 60 dias. Então, a temperatura está influenciando o ciclo de vida do meu inseto. E, de novo, aqui, ó, eu traço essa curva aqui, ó, que é uma função matemática que está modelando como a temperatura influencia o tempo de desenvolvimento do meu inseto, né? Então, com essas funções matemáticas aqui, ó, e mais um modelo matemático que eu proponho, eu consigo, por exemplo, saber, olha lá, qual que é a temperatura ótima para esse inseto. Então, nessa temperatura aqui, ó, a população de inseto vai ser bastante grande, né? Fora dessa curva aqui, ó, aqui para frente, tá vendo aqui, ó, acima de, talvez aqui, 34, 35, 36 graus, o meu inseto nem sobrevive. E se é muito frio, olha lá, 2, 3, 4 graus, tá por aqui, ó, ele também não, ele morre, né? Então, eu consigo estabelecer aqui, ó, os intervalos de temperatura onde o inseto consegue completar o ciclo dele, né? Então, isso me permite predizer o que vai acontecer no futuro. Se eu consigo predizer o que vai acontecer no futuro, eu consigo controlar essa população de inseto no campo, né? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui, ó, temperatura ao longo do dia, né? E quantos insetos eu tenho, né? Ao longo do tempo, aqui são dias, né? Em função da temperatura que eu estou medindo. E só de olhar esse gráfico, a gente já vê o seguinte, ó, eu tenho algumas temperaturas onde a população do inseto é muito grande, né? Outras temperaturas onde a população do inseto diminui, certo? Então, se eu for pensar em ter controle, será que é mais interessante eu aplicar um controle aqui ou um controle aqui, né? O meu controle pode ser um controle biológico, né? Por exemplo, eu libero outras populações de inseto que são, por exemplo, parasitoides ou que são predadores, né? Ou pode ser um controle químico, né? Eu vou lá e jogo inseticida, certo? Que momento eu jogo inseticida, dado o tamanho da minha população, né? Então, eu conhecendo isso, eu modelando essas populações, esses padrões que eu estou vendo no espaço, no tempo, né? Eu consigo traçar estratégias de controle, tá? Essa é a ideia que está aqui por trás, tá bom? Então, veja que eu tenho um momento que é ruim para a minha população de insetos, um momento que é bom para a minha população de insetos, e com isso eu vou lá e estabeleço controle, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu estou olhando aqui, tá? Definindo momentos onde o controle que eu vou aplicar, ele é melhor, tá? Então, veja que aqui eu estou pensando, por exemplo, no controle biológico, né? Então, eu posso liberar muitos insetos no campo, né? E aí eu reduzo a minha população residente, na hora que eu aumento a liberação dos meus insetos no campo. Mas se eu começar a jogar muito inseto, eu já não tenho mais efeito, estou reduzindo quantidade igual, mas estou gastando um monte de dinheiro, tá? Então eu consigo usar matemática, usar a simulação para construir alguns cenários, né, onde eu vou estudar essas populações de inseto e vou propor, por exemplo, para os agentes de saúde, né, ou para os agricultores, né, como é que eles podem fazer o controle dos insetos no campo, tá bom? Então, aqui, rapidinho, só para a gente finalizar, olha lá, como eu falei para vocês, eu quero estudar padrões espaciais, padrões temporais, a gente falou um pouquinho de padrões temporais. Então, aqui, ó, só mostrar para vocês, olha só, que interessante, né? Eu tenho aqui, ó, uma plantação e eu tenho aqui essas árvores, tá vendo? Elas funcionam como uma barreira, né? Impedindo a entrada de insetos aqui, ó, para atacar essa plantação, né? Então, eu posso pensar numa estratégia, se eu tenho insetos aqui dentro, ó, tá bem limitada a minha região, tá vendo? Onde eu vou fazer, por exemplo, a liberação de um químico, ou a liberação de insetos que são insetos invasores e que vai controlar essa população residente, né? Mas se eu pensar, por exemplo, no mosquito Aedes aegypti, né? Então, isso aqui é um bairro, né? Então, veja que
essa distribuição do inseto é totalmente diferente, né? Aqui eu imagino uma distribuição bastante homogênea dos insetos, né? Porque eu tenho uma paisagem bastante homogênea, né? Mas aqui, olha lá, eu tenho bastante inseto aqui, não tenho quase nada aqui. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, a aplicação de inseticida? Eu posso pensar numa aplicação planejada, não preciso jogar em todos os lugares. Ó, aqui nem tem inseto, né? Então, eu jogaria o inseticida, por exemplo, mais nessas regiões onde tem bastante inseto, né? Então, por isso que a gente fala da distribuição espacial, por isso que a gente fala da paisagem, né? De planejar a paisagem e esse planejamento da paisagem ou esse conhecimento da distribuição espacial dos insetos nos permite falar de estratégias de controle ótimo, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Bom, isso eu faço no computador, então é claro que eu sempre trabalho com problemas que são mais simples, né? Não dá para a gente colocar toda a informação que a gente está vendo naquela paisagem, mas de qualquer maneira dá para a gente construir cenários e dá para a gente discutir a eficácia do controle dado à paisagem que a gente tem, né? Então, olha lá, muitos criadores aglomerados aqui não tem nada, aqui já tem uma paisagem mais homogênea, aqui em vermelhinho que vocês estão vendo é a distribuição de insetos nessa paisagem, tá? E, para finalizar, olha lá, essa paisagem, ela pode ser uma paisagem complexa, então mostrando aqui mais alguns exemplos para vocês, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma plantação, eu tenho diferentes hortaliças aqui, não é verdade? Nem sei o que eu estou vendo aqui, mas assim, eu tenho uma paisagem complexa, né? Vários hospedeiros para o meu inseto, ele tem que se movimentar nessa paisagem aqui, e é isso que eu quero saber, né? Como é que esse desenho, como é que essa paisagem influencia na dispersão, influencia na população desse inseto em termos de quantidade também, né? Distribuição no espaço, distribuição no tempo, me interessa isso, tá? Aqui exemplo de outras paisagens, né? Olha lá, uma paisagem um pouco mais homogênea, se a gente olhar só esse cantinho aqui. E de novo, né? Quando eu vou fazer simulação, quando eu vou modelar isso daqui, eu acabo simplificando, é importante. Então, aqui, ó, uma paisagem que eu já construo aqui no meu computador, uma paisagem mais simples, homogênea, uma paisagem um pouco mais complexa, onde eu estou colocando aqui, ó, um hospedeiro em verde, um hospedeiro em vermelho, né? E como é que a gente pode pensar isso no campo, né? A gente pode pensar assim, ó, a gente tem uma fileira de batata, uma fileira de feijão, uma fileira de batata, uma fileira de feijão, e aqui a gente quer saber como essa paisagem influencia no tamanho da minha população de insetos, né? Então, veja que para essa paisagem de batata e feijão, o inseto aqui que eu estudei, ó, ele come a batata e ele come o feijão e ele aproveita esses dois hospedeiros da mesma forma em termos de aptidão, vamos falar assim, certo? Então não faz muita diferença, né? Para ele é como se fosse uma paisagem única, ó. O fato de eu ter batata e de eu ter feijão não diminui muito a população dele. Mas se eu fizer uma paisagem onde eu tenho, por exemplo, uma fileira de milho, uma fileira de feijão, uma fileira de milho, uma fileira de feijão, então, esses dois hospedeiros, para esse inseto, né? Estou mostrando aqui alguns casos simples, só para vocês terem uma ideia do que eu gosto de estudar, tá? Então, olha só, aqui, para esse inseto específico, é a diabrótica, tá bom? Especiosa, eu não falei o nome dela, mas é a diabrótica. Então, essa paisagem aqui, ó, com milho e feijão, já é ruim para a diabrótica, né? Porque veja que numa paisagem, o milho, a população dela, ó, não consegue crescer muito. No feijão ela já cresce, tá vendo? Então, assim, ó, uma paisagem desse tipo, milho e feijão, poderia explicar uma distribuição que eu estou medindo lá no meio dessa interplantação aqui, né? Explica uma distribuição heterogênea em termos de quantidade e de localização desse inseto no campo, tá bom? Então, assim, era para exemplificar e para contar isso para vocês, é um tema que eu gosto de estudar bastante, né? E são esses padrões no espaço e no tempo
de populações de inseto, e como é que, uma vez que eu conheça e que eu entenda esses padrões, como que eu uso isso a meu favor para controlar essas populações que são responsáveis por danos a essa cultura, né? Ou a transmissão de doenças, do ponto de vista dessas duas temáticas que eu contei para vocês, tá bom? Então, agradecer vocês estarem aqui, vocês terem me escutado. Lembrando de novo que vocês podem mandar e-mail para mim, pergunta. Eu espero que as outras professoras que estejam aí me apoiando, né, possam discutir ou comentar algumas coisas que eu falei aqui para vocês. E agradeço o convite, agradeço a presença de vocês e, por favor, me inscrevam, tá bom? Um abraço e boa sorte aí. Obrigada.